Só queria te perguntar se você pode dizer para a gente, o time para segunda-feira, pelo que você treinou, seria o mesmo que enfrentou o Botafogo, só com o Fernandinho no lugar do Everton, seria isso? Boa tarde. Bom, na verdade, a gente deve manter, basicamente, a equipe que vem jogando. Pela ausência do Everton, a gente está fazendo algumas avaliações, mas acredito que não tenham grandes mudanças para a próxima partida de segunda-feira. E Mancoejo mantido, no caso, Alan Patrick em recuperação? Então, estamos fazendo algumas avaliações ali com a volta do Alan, mas basicamente é a equipe que tá jogando, só mesmo com a ausência do Everton, em virtude dos 3 cartões amarelos. Tá certo. Agora uma pergunta envolvendo aí o teu trabalho, né? Como é que você está se sentindo? Primeira entrevista como treinador do Flamengo aqui no Ninho do Urubu, você dizia que, num primeiro instante, era preferível se preservar. Agora, o Zé Ricardo com liberdade total. Como é que é essa experiência para você? Bom, na verdade, esses 2 meses, logicamente que vão dando para a gente um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, porque em relação ao clube nunca tive dúvida nenhuma da confiança que eles passaram para mim todo dia. E agora não muda muita coisa, como eu falei lá após o jogo contra o Botafogo, a gente está sendo super bem recebido por todos os companheiros do clube aqui desde o início. Com os atletas também a relação é muito boa, então a gente não tem grandes mudanças, apenas o fato da gente estar aqui pela primeira vez. Zé, qual a importância dessas 2 próximas partidas contra 2 times que estão na zona de rebaixamento, tentar dar uma boa arrancada para voltar a subir na tabela do Campeonato Brasileiro? Bom, a gente se preocupa sempre com a próxima partida, parece um jargão, mas não é, a verdade é que a gente está focado único e exclusivamente na América Mineiro. Sabemos que houve uma troca de treinadores lá, está assumindo o Anderson, que é um treinador já experiente, que é bastante competente. Toda mudança de comando gera uma expectativa e um fato novo para os atletas, para os seus comandados. Também houveram algumas contratações, a gente não sabe se eles já poderão usar para essa próxima partida. O fato é que a partida se desenha muito difícil. A gente tem que tentar impor o nosso ritmo, voltar a jogar bem e tentar conquistar os 3 pontos, porque vai nos manter ali próximo do G4. E a sequência da competição ela é muito difícil também. Se a gente for avaliar até o final do turno, temos 4 adversários, 2 deles direto ali pelas primeiras posições, 2 que estão um pouco mais abaixo, mas a importância que a gente dá a todas as partidas é igual. E surgiu mais uma especulação envolvendo uma possível contratação aqui do Flamengo, que seria o Pato do Corinthians. Você acha esse jogador uma possibilidade interessante, um jogador interessante aqui para o Flamengo? E a diretoria te pergunta antes de fazer as contratações? Lógico. De uma forma geral, se a gente vê o Flamengo com todas essas mudanças em todos os setores, o Flamengo sempre se portando de maneira muito profissional e não poderia ser diferente. Em relação ao Pato, eu acabei de escutar esse boato aqui, mas sobre o boato a gente não tem o que comentar. Apenas feliz com a aquisição, as aquisições que o Flamengo fez até agora e na certeza da gente estar se fortalecendo cada vez mais para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Zé, boa tarde. Boa tarde. Em relação ao elenco no papel, né, o Flamengo tem com a vinda do Diego, a gente pode apostar que no papel o Flamengo é o melhor time do Campeonato Brasileiro? Olha, foram várias contratações de quase todas as equipes nesse último período de janela. Então, todas as equipes estão se fortalecendo. Na verdade, a gente tem que ter um elenco e fazer esse elenco produzir, né? Então, esse é o nosso desafio. Não sei se é o melhor elenco, mas eu sei que tem grandes elencos nas equipes do Brasil. O que o Flamengo está fazendo é tentar se fortalecer, montar um grande grupo, fazer com que esse grupo entenda a importância e a grandeza de jogar no Flamengo e a partir daí a gente conseguir, jogo a jogo, melhorar, crescer e disputar todos os títulos que tem pela frente.
ainda em cima disso, Zé, o seu primeiro ano no profissional, o seu primeiro trabalho no profissional, pelo menos no Flamengo, e você tem um elenco muito qualificado, com jogadores renomados. Desde que você chegou, você recebeu Hever, Rafael Vaz, Donati, Leandro Damião, agora o Diego. Eu queria que você falasse dos dois lados, de, no seu primeiro ano no profissional, dirigir um elenco de tantos jogadores assim renomados. Queria que você falasse o lado positivo, o lado negativo, se é que tem um lado negativo. Talvez a falta de experiência no profissional com jogadores tão renomados seja um pouquinho do lado negativo. Queria que você falasse um pouquinho desses dois lados, de ter um elenco qualificado e a sua falta de experiência no profissional para gerir esses jogadores. Olha, em relação à falta de experiência, posso até concordar contigo, mas me sinto totalmente preparado para estar onde estou. Foram muitos anos na categoria de base que dão um grande handicap. Logicamente que só vou pegar a experiência trabalhando. Sobre a qualidade do elenco do Flamengo, graças a Deus que é assim, preferi 100% estar nessa situação do que estar ao inverso. E quando a gente vai fazer uma contratação, a gente avalia todos os aspectos dos jogadores, inclusive a parte de caráter comportamental, e a gente tem certeza que está fortalecendo o grupo e formando um grupo onde a vaidade precisa estar em segundo plano. Então, tenho certeza que todo mundo entendendo isso e trabalhando na intenção de sempre crescer aqui, com fazer o clube crescer e dar de retorno ao clube tudo aquele esforço que está sendo feito, para a gente ter esse grupo forte, a gente não tem como dar errado. Competitividade entre o grupo, ele tem que existir. Eu quero que exista sempre, cada vez mais. Agora, respeitando o seu companheiro, respeitando a sua comissão técnica, respeitando todo o clube, todos os seus funcionários, e principalmente a direção, que está fazendo um esforço muito grande para colocar o Flamengo em condições de disputar todos os títulos. Temos uma competição difícil, que já voltam os jogos de quarta e sábado. Eles também têm que entender que a gente precisa estar com sempre a equipe inteira, 100% fisicamente. Isso demanda um esforço muito grande deles nos jogos e no treinamento, e com isso as oportunidades também devem aparecer para todos eles. Estou feliz pela capacidade que nós temos agora. A capacidade técnica tem que ser trabalhada no dia a dia para poder trazer isso para dentro do campo, para a gente não só ter um elenco, mas ter uma equipe. Desde que você chegou, que assumiu a equipe profissional, você está apostando muito em jogadores rápidos, pelas pontas, tanto pela esquerda quanto pela direita. Você, por exemplo, ainda não jogou com dois meias, características mais cadenciadas, como o Mancoedio e o Alan Patrick. Você enxerga esses dois jogadores fazendo o lado do campo, ou o Alan Patrick, ou o Mancoedio, ou você pensa nesses dois jogando mais pelo centro? Olha, na verdade, eu quero só te corrigir, porque a gente já jogou com o Mancoedio e o Alan Patrick numa situação, foi em Volta Redonda, se eu não me engano, contra o Vitória, na segunda partida, e em alguns momentos da partida nós temos utilizado essa formação. E entendo que o futebol hoje ele necessita de força e velocidade. A gente entende que sem essas duas características, dentro de uma plataforma de jogo, dentro de uma estrutura organizacional da equipe, fica muito difícil você ter as famosas transições e também conseguir ficar com a posse de bola o tempo todo. Então, entendo que os dois jogadores, esses dois específicos que você citou, podem jogar juntos sim, fazendo uma pequena adaptação, mas acredito que a gente não pode fugir muito da questão das velocidades pelo lado do campo. Tanto para poder ofensivamente chegar rápido ao ataque e no gol adversário, mas também na recomposição, onde é fundamental que os atletas preencham o espaço das subidas laterais adversárias. Zé, você falou da qualidade desse elenco para brigar até na parte de cima da tabela pelo título brasileiro, mas para isso, claro, o Flamengo precisa conquistar os resultados, né? O que você vê como um empecilho nessa irregularidade que o time está vendo em resultados nas últimas partidas? Como solucionar isso? O que você acha que esse time ainda precisa de algumas correções? No meu modo de ver, ainda a maioria das grandes equipes alternando dentro da própria competição.
porque o ideal seria que todas as equipes tivessem seus elencos já formados em pré-temporada. A gente sabe que isso aqui no Brasil é muito complicado, muito difícil acontecer. Aqueles que conseguem fazer isso acabam levando um pouquinho de vantagem. Mas a gente busca regularidade, a gente busca ter uma sequência de 4, 5 jogos jogando bem e vencendo as partidas. Nos aproximamos, dentro dessas 12 partidas que estou à frente, em algum momento de jogar bem, mas dentro do próprio jogo a gente acaba alternando alguns momentos de desatenção ou de falta de concentração que acaba pecando e dando o resultado final não tão favorável. Efetivamente, dos jogos que nós participamos, talvez o jogo que menos tenha me agradado foi o último jogo, mas também vejo como essa regularidade normal e para uma equipe que está em formação, mas a nossa busca é realmente a nossa regularidade. Vamos tentar conseguir nesse final de turno para a gente poder focar bem no retorno e arrancar em busca da classificação do G4 e do título também. Em relação a essas últimas contratações, o Damião e o Donati já estão treinando com bola normalmente nessas últimas atividades. Você deve relacioná-los para esse jogo de segunda? Olha, o Damião e o Donati vêm de um tempo parado, né? O Damião até vinha fazendo alguns trabalhos de forma individual. Logicamente que dentro do coletivo é diferente, ele ainda ressente um pouquinho da condição física dele, e o Donati também, mas os dois estão treinando, paulatinamente eles estão aumentando sua carga de trabalho. O Donati começou a semana trabalhando cerca de 20 a 30 minutos no campo, hoje ele já aguentou um pouquinho mais, então a tendência é que a gente, não sei se para esse jogo, pode até ser que seja para esse jogo, mas na sequência eles já possam figurar. O importante é que eles tenham a condição de jogo na sua integridade para poder participar. É importante levar para o banco ou para o jogo aqueles jogadores que estejam 100%. O ataque do Flamengo hoje é mediano no Campeonato Brasileiro e precisa de muitos chutes, mais de 10 para conseguir fazer um gol. Os reforços que chegam agora chegam para aumentar esse índice ou isso é mais uma questão de treinamento, de situação de jogo? Olha, a gente vinha produzindo até bastante ofensivamente nos últimos jogos, e eu acho que isso é uma questão muito mais de encaixe, de peça e de movimentação específica do ataque. Logicamente que tudo isso envolvido em técnica, né? A técnica é fundamental, o aspecto mais importante do futebol. Então, com a chegada dos novos reforços, a gente acredita que também melhora a técnica e, consequentemente, a gente consiga aumentar o nosso índice de finalização certa. Pois é, tudo bem? Tudo bem. Qual o melhor técnico do mundo, assim, na tua opinião? São muitos. Que você se inspira, assim? Na verdade, temos grandes técnicos aqui no Brasil, grandes, e acho que a seleção brasileira está muito bem servida com o Tite, que eu acredito que, pelo mérito dele, está na posição maior. Temos também outros treinadores aqui no Brasil que são referências também. Gosto muito do trabalho do Paulo Autuori. Gosto muito do trabalho do Oswaldo. O Muricy, que estava aqui mesmo, tenho certeza que iria fazer um grande trabalho. São treinadores que eu acho que o Brasil tem uma grande quantidade de treinadores de qualidade. Fora do Brasil são vários também. A gente assiste muito futebol internacional e sabe que o estilo de jogo do Guardiola ele é inconfundível, incomparável. Temos também o Sampaoli, que fez um trabalho maravilhoso no Chile. Enfim, são grandes treinadores. Tem alguns treinadores italianos que me inspiram também bastante, caso do Ancelotti. Então, a gente procura pegar um pouquinho de cada um. Eu acho que o ideal é que a gente consiga pegar o melhor de cada um e tentar fazer. Logicamente que cada um tem o seu estilo. Eu sou um cara muito tranquilo, de muito diálogo com os jogadores, muito tranquilo com relação a todos os membros da minha comissão técnica. Devagarzinho a gente procura conquistar e fazer um ambiente onde todo mundo se sinta bem, porque eu acredito que um ambiente bom faz o atleta produzir melhor. E essa é a busca nossa, no dia a dia, fazer com que todos entendam isso.
Lógico que cada um tem a sua particularidade, a sua privacidade, e aí a gente respeita, mas de uma forma ou de outra, é isso que eu penso, a gente trabalhar bastante, acredito muito na treinabilidade, no dia a dia, para poder reproduzir no campo aquilo que a gente faz no nosso CT. Até sobre atleta, né? Após um jogo, até me perguntei para, acho que foi para o Márcio Araújo, sobre o teu trabalho, né? Ele disse, é um fenômeno, né? E outros jogadores também te elogiaram bastante. O Fernandinho até citou que você tem um trabalho muito parecido com o Roger do Grêmio, aquele cara que é bastante estudioso e tal. Agora tem outro lado também, né, Zé? O lado da desconfiança, né, que já escutei também. Pô, o elenco que o Flamengo tem, o Zé Ricardo de treinador, comentários desse tipo, que não tem experiência. Eu acho que você, né, na posição que você está, você com certeza já deve ter chegado ao teu ouvido algum comentário desse tipo. Você fica chateado? Em hipótese nenhuma. Na verdade, é uma cobrança até que eu já esperava, porque realmente hoje eu tenho um cargo de treinador do clube de maior torcida, de maior popularidade do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, sou sabedor dessa função, dessa responsabilidade e toda essa carga. Como eu te falei, me sinto preparado para estar no cargo, e a experiência só realmente com o tempo. Então, com certeza, estou aprendendo a cada dia. Todos os que fazem parte da minha comissão, todos os atletas e a direção, todos eles têm mais tempo de voo do que eu, né, no profissional. Estou tentando escutar todo mundo, pegar aquilo que eu acho que é importante para poder produzir o melhor para o Flamengo. A minha cabeça é sempre essa, produzir melhor para o Flamengo e tentar retribuir todo aquele carinho e toda aquela expectativa que o Flamengo colocou ao me efetivar no cargo de treinador do clube. Boa tarde, tudo Boa bem? Boa tarde. Jogo segunda-feira. Na Inglaterra, por exemplo, isso já é tradição e tal, mas aqui no Brasil é novidade. O que você acha dessa novidade? Você acha que é uma forma também de atrair o torcedor? É uma novidade, então o torcedor pode gostar disso? O que você acha? Olha, não só na Inglaterra, né? Eu vivi um ano na Itália trabalhando com futsal e lá na Itália também existia o pós-tícipo, né, que eles dizem, né? O jogo depois da rodada. E eu vi uma aceitação muito grande. Naquela ocasião, eu cheguei até a assistir alguns jogos para poder entender aquilo ali, e eu acho que comercialmente parece ser uma boa, né? Se a gente não tiver jogo no meio da semana, não vejo problema algum. Dentro de uma lógica de um calendário racional, eu acho que pode ser comercialmente uma boa estratégia. Agora, se você tiver jogos trepados um em cima do outro, quarto e sábado, o jogo de segunda-feira com certeza pode trazer prejuízos para as duas equipes que vão estar atuando. Mas, de uma forma geral, dentro de uma lógica de um calendário, não vejo problema algum. O fato de ser já no fim da rodada, o último jogo da rodada, isso facilita? É bom você já saber dos outros resultados, dos rivais diretos ou não? Na verdade, como a gente tem que ganhar todo jogo, né? Eu acho que muda muito pouco, né? E todo jogo tem a sua história. Às vezes a gente acredita que o jogo vai se desenvolver de uma maneira, acabar acontecendo outra, e a gente tem que estar muito atento para os detalhes da partida. Mas penso que o fato de jogar por último pode até trazer algum tipo de especulação com os atletas, com a gente mesmo. Se a gente ganhar, a gente vai pegar o G4, o empate nos tira do G4, enfim. Mas a lógica do Campeonato Brasileiro é que todo jogo tem o seu peso igual, né? Desde da primeira rodada até a 38ª. Então, vendo dessa forma, acredito que a gente tem que trabalhar em cima dos 3 pontos em qualquer partida. O que muda na preparação? Muda alguma coisa na rotina? Alimentação, sei lá, muda alguma coisa? Há uma rotina de treinamento diário e preparação para o jogo. Então, quem trabalha com futebol acaba muitas das vezes não tendo o final de semana, né? Porque o jogo às vezes é domingo, 6h30, então o final de semana acaba ficando voltado à preparação final e ao jogo. Com o jogo na segunda-feira, a gente não vai mudar muita coisa, só que a folga vai sair da segunda para terça-feira. Bom dia, Zé. Bom dia. Sobre a questão o Damião, você falou que
provavelmente, pelo que você falou, eu entendi que ele ainda não deve ir para segunda-feira. Mas já projetando para frente, é mais uma pergunta conceitual mesmo. Você acha possível colocar o Damião e o Guerreiro dentro do teu esquema, que você falou que você não pode abrir mão da velocidade pelos lados, então já fica uma dificuldade para colocar 3 meias cerebrais e 2 centroavantes. É possível, Guerreiro e Damião? Boa tarde. Na verdade, de forma bem situacional, acredito que possa ser um atacante de referência. Mas, conceitualmente, não é uma situação muito fácil de você posicionar no... Até porque você acaba, em algum momento, dando espaço para o adversário produzir nas costas dos próprios 2 atacantes. E a gente vai, com certeza, avaliar a situação, porque são 2 grandes jogadores. Com certeza, o Flamengo estaria bem servido ali na questão das finalizações, na questão da força ofensiva, mas conceitualmente a gente ainda não pensa na utilização de 2 atacantes de referência, não. Mais uma vez aqui atrás, Ricardo. Voltando ao jogo de segunda, o América Mineiro é o lanterna do Campeonato Brasileiro, 11 derrotas, apenas 2 vitórias. Para o torcedor, que é um apaixonado, ele não consegue imaginar que o Flamengo perca para o América Mineiro. Baseado nisso, eu te pergunto, como administrar esse perigoso, amplo favoritismo do Flamengo para a segunda? Talvez esse seja o jogo mais difícil, né? A gente já falou isso logo após a finalização da partida passada, que é um jogo que a obrigação passa a ser toda nossa. Por toda a situação que envolveu, naquele momento o América tinha perdido o treinador, não sabíamos quem iria assumir, e aquilo ali se torna perigoso para o adversário, qualquer que fosse o adversário. Como somos nós, a gente vai ter que ter muita atenção, vai ter que realmente trabalhar bastante para ganhar a partida, não tem outro resultado que nos interessa, mas a gente vai ter que ter cautela, porque é um adversário perigoso. Nós nos enfrentamos na Primeira Liga, vencemos de 1-0, mas foi uma partida complicada, apesar de todas as mudanças que tiveram no elenco, também na comissão técnica. É o atual campeão mineiro, o que prova que a equipe tem a sua qualidade. E aí, se você vê algumas das derrotas da equipe do América Mineiro, eu cito contra o Santa Cruz, a equipe vinha bem até tomar um gol, depois perdeu um pênalti, e praticamente no lance seguinte tomou o segundo. Então, é uma equipe que, com certeza, passa por um momento difícil, mas nesses momentos é que, normalmente, as equipes se unem e se fortalecem com a chegada de um novo treinador ainda mais, e a gente vai ter que ter todos os cuidados defensivos, mas, com certeza, procurar o jogo, tentar impor o nosso jogo, tentar fazer com que a gente saia de lá com uns 3 pontos, porque a gente não pensa em outro resultado. O futebol hoje não te permite vacilar em nenhum dos aspectos. E a questão emocional, ela no meu modo de ver, depois da cognitivo-motora, que é a inteligência do jogador no jogo, é a que mais acaba definindo partidas. E a gente teve o exemplo, por exemplo, da Islândia vencendo a Inglaterra, que também, a nível de diferença técnica, era muito maior. A predisposição da equipe para cumprir cumprir a estratégia de jogo, ela tem que ser 100% entendida e executada. E a gente espera que seja dessa forma, para a gente poder confirmar um jogo que é mando nosso, que a gente precisa caminhar para frente para poder se aproximar do G4. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa tarde. Tá bom.